Bom, pessoal, iniciando nossas aulas aí, nossa aula de diagramas lógicos, de lógica de primeira ordem, um tema que não é muito complexo, mas que você precisa fazer as pazes aí com os conectivos lógicos, tabela verdade e entender todo o processo de equivalência e negação. Calma que eu vou fazer passo a passo durante aí todas as questões resolvidas, beleza? Vamos nessa? Então, nossa primeira questão na tela está dizendo o seguinte: considere que a proposição categórica todo cidadão brasileiro tem seus direitos garantidos, tá? Seja verdadeira. Com base nessa proposição antecedente, ou seja, a proposição acima, julguem o item a seguir. Caso a pessoa não tenha direito garantido, então não é cidadã brasileira. Perceba bem, pessoal, aqui ele deu para a gente o que a gente chama de quantificador lógico. Já discutimos algumas vezes sobre isso, né? O que é o quantificador? Ele é uma partícula. Ele é uma partícula que torna uma sentença que outrora ela era a sentença aberta, que não poderia ser valorada, como por exemplo, eu sempre repito esse exemplo, eu falo ele é bonito, aí você fica perdido. Tá, bonito, ele quem? Eu não consigo dizer se é verdade ou é falso essa sua afirmativa, né? Então a gente chama isso de sentença aberta. A sentença aberta é uma situação onde não tem como valorar. E aí, quando a gente usa um quantificador lógico, como todo, qualquer, nenhum, existe, algum, pelo menos um, ou sinônimos desses quantificadores, aí tornamos uma proposição, que na verdade é uma sentença aberta, em uma proposição. Então, estou colocando aqui que isso aqui é um quantificador lógico universal chamado de todo. Por que ele é universal? Porque ele generaliza. Aí eu falo para você, todo homem é honesto. Você vai rir na minha cara. Mentira, professor. Tem uns homens que são safados. Não é verdade isso aí, não. Eu sei valorar que é falso. Opa, se você consegue valorar, então virou uma proposição. Beleza? Então, esse todo significa o quantificador lógico. E aí, ele diz que todo cidadão brasileiro tem seus direitos garantidos. Então pensa comigo, aqui é um conjunto. Conjunto direito garantido. Quem está dentro desse conjunto tem seu direito garantido. Então, por exemplo, eu venho aqui e escrevo Sara. Sara está dentro do conjunto que eu estou colocando brasileiro aqui, ó. Brasileiro. Se Sara está dentro do conjunto brasileiro, o conjunto brasileiro está dentro do conjunto direito garantido. Isso quer dizer que Sara tem o seu direito garantido. Então, Sara faz parte de uma cidadania brasileira. Ela é uma cidadã brasileira. Tudo bem? Agora, se eu escrevo assim, ó, por exemplo, eu coloco aqui, ó, Ângela. Escreva aqui, Ângela. Beleza? A Ângela, ela tem seu direito garantido? Bom, professor, a Ângela está dentro do conjunto, direito garantido. Perfeito. Então ela tem seu direito garantido. Mas ela é cidadã brasileira? Não, porque ela não está dentro do conjunto cidadã brasileira. Por exemplo, se eu escrevo Alan, só que agora o Alan está fora do conjunto brasileiro, cidadão brasileiro, né? E também está fora do conjunto. Que conjunto? Direito garantido. Então ele não é brasileiro e não tem seu direito garantido. É muito importante isso, porque, por exemplo, se eu escrevo para você todo A é B. Quando eu escrevo isso aqui para você, pessoal, eu estou te informando que o B contém, ele tem o A. Ou seja, o A está contido no B. Então, quando eu escrevo todo A é B, eu estou te dizendo que aqui é o conjunto B e dentro do conjunto B eu tenho o conjunto A. Então, a gema
A gema do ovo, ela fica no meio ali, né, da clara, vamos dizer assim, aproximadamente. Então, a gema, ela está contida ou ela contém a clara? Ela está contida, ela está dentro daquele universo da clara. Então, quando eu falo que todo A é B, eu estou te informando que o A está dentro do B. Ou seja, o B contém o A. Eu poderia escrever assim também, ó. Se A, então B. É uma outra forma de escrever essa sentença. Todo A é B com se então. Lembra que o se então é um conectivo de implicação. Se A, então B. A implica em B. Tudo bem? Aí ele deu um gatilho pra gente. Caso a pessoa não tenha direito garantido, ué, o Alan não tem direito garantido, certo? Se o Alan não tem direito garantido, então ele não é cidadão brasileiro. Tudo bem? Então, nós temos uma assertiva correta. Nesse caso, a nossa primeira questão é certa. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Perceba, não é difícil se você começar a entender o que é uma proposição categórica. O uso dos quantificadores lógicos, seja ele universal ou existencial, é fundamental aqui. Quando que eu tenho um universal? Quando você tem uma frase com todo, quando você tem uma frase com qualquer, quando você tem uma frase com nenhum, com nenhum. E quando que você tem o existencial? Deixa eu aumentar a tela. Quando você tem o pelo menos um, quando você tem o algum ou alguns e quando você tem o existe. Nesse caso, a gente não generaliza. Nós estamos particularizando. Por exemplo, todo homem é bonito. Estou generalizando. Existe um homem que é bonito. Aí eu estou particularizando. Eu não estou dizendo que é todo. Existe um que quebra o galho. Então, existe um que é, de fato, bonito. Beleza? Então, o uso dos quantificadores é importante. Fica aqui esse registro. Número 2. Em certa associação, há 3 dirigentes, tá? Um é presidente. Então, ó, nós temos um presidente, uma secretária executiva, um tesoureiro, designados pelas letras A, B e C. Então, aqui, ó, esse cara vai ser o A, esse cara aqui vai ser o B e esse cara aqui vai ser o C. São 3 dirigentes. Insatisfeitos com a forma de administração dessa associação, um dos associados assim expressou sua revolta. E aí ele deu premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4 e conclusão. Não vou ler ainda, tá? Vamos então para a próxima. Com base nessa situação hipotética e considerando que D, o conjunto Dzão, tá vendo? Ó? Ele tem um conjunto Azinho, Bzinho, Czinho, ou seja, aqui é como se fosse a empresa, né? A empresa, ou melhor, ele falou o nome, né? Associação. A associação contém o presidente, o secretário executiva e o tesoureiro. A negação da proposição P2. O que ele quer? Ele quer o quê? A negação. Opa! Olha para P2. A P2 ele disse o seguinte, vou colocar aqui de azul clarinho. Olha, nessa associação existem dirigentes que atuam de má fé. Professor, aqui nós temos aquela palavrinha de existe, que é um quantificador lógico existencial. Pessoal, toda vez que você precisa negar um existencial,
um existencial, você vai colocar no lugar sempre um universal. Sempre, professor, sempre. Só que você tem duas possibilidades, tá? Qual é uma das possibilidades? A primeira possibilidade aqui é você colocar no lugar o seguinte: a palavra nenhum. Você vai colocar no lugar a palavra nenhum. Ou a segunda possibilidade, você vai colocar a palavra todo, mais uma partícula não. Como assim, professor? Não entendi. Vem comigo. Ele diz o seguinte: existem dirigentes que atuam de má fé. Nega isso. Nenhum, troquei a palavra existe por nenhum. Aí eu coloco nenhum dirigente atua de má fé. Então veja, eu só troco a partícula existe pela partícula nenhum. Então nesse caso, gabarito certo. Veja bem, vou colocar outros exemplos aqui para você. Se eu dissesse o seguinte, ó, existe lápis azul. Nega isso aqui, ó. Vamos negar essa frase. Eu tenho a palavra existe. No lugar eu vou colocar o quê? Nenhum. Nenhum lápis é azul. Pronto, neguei. Só trocar o que a gente chama de existencial por um universal. Professor, poderia colocar todo lápis não é azul. Poderia colocar? Sim, poderia também. Essa negação está certa, essa negação está certa. Vamos flutuar mais sobre isso? Se eu escrevo para você o seguinte, ó, todo homem é sacana. Sacana, sem vergonha. Nega isso aqui para mim. Muito fácil negar isso aqui, tá, gente? Como é que você nega a palavra todo? Você vai colocar no lugar existe, ou você vai colocar no lugar pelo menos um, ou você vai colocar no lugar algum. E vai adicionar na frase o não. E vai adicionar na frase o não. E aí, a gente pode dizer o seguinte, olha só. Existe um homem, existe o homem que não é sacana. Esse sou eu, tá? Que não é sacana. Por quê? Eu troquei a palavra todo, colocando um existencial, e ainda adicionei o não, tá vendo? Ah, professor, poderia colocar o pelo menos ou algum no lugar do existe? Com certeza. Poderia fazer. Então, pega a visão. Saber, ou melhor, conhecer as negações dos quantificadores é fundamental. E isso aparece em prova. Então, você não pode deixar esse tipo de questão te derrubar, tá? Então, a negação da P2. Existem dirigentes que atuam de má fé. É só você trocar a palavra existe pelo nenhum. Aí fica nenhum dirigente atua de má fé. Lógico, só coloquei o nenhum, não coloco o não. Professor, se eu quisesse colocar o todo, poderia? Sim. Aí você coloca todo mais o não. Sucesso? Professor, show de bola. Número 2, gabarito certo. Número 3, vem comigo. Considere que a proposição categórica todo analista judiciário possui nível superior. E ele disse que essa proposição, ela é o quê? Verdadeira. Qual é o quantificador lógico? Todo. Com base nessa sentença, julgue os itens a seguir. O conjunto formado
pelas pessoas que possuem curso superior contém o conjunto formado pelos analistas judiciários? O que ele te disse aqui? Não fica desesperado, lê de novo, vem com calma. Olha só, o conjunto formado pelas pessoas com curso superior. Vamos colocar aqui, ó. Curso superior. Esse aqui é o conjunto superior. Contém, o que quer dizer contém? Fica para mim, eu estou guardando, é meu, fica dentro de mim. Então, aqui dentro do curso superior, nós temos os analistas. Veja, todo analista possui nível superior. Todo A é B. Opa! Se é analista, lembra lá do todo A é B? Se A, então B, vem comigo. Se é analista judiciário, então tem nível superior. Ora, bolas, tem como ser analista judiciário, que é um curso de terceiro grau, sem ter o terceiro grau? Não tem como, né? Então, todo A é B, ou seja, o curso superior contém. Então, nesse caso, gabarito certo na questão de número 3. Show de bola? Tranquilo até aqui? Então faz o print enquanto você faz o print. Eu molho um pouquinho da garganta. Desculpe-me. E vamos para a próxima. Número 4. Vem comigo. Considere a seguinte situação hipotética. Então, ele está pensando em algo que poderia acontecer, hipotético, tá? No campo das ideias. O chefe de segurança de determinado setor do Senado Federal percebeu que um vidro foi quebrado em suas dependências. Após verificar as imagens, constatou que pelo menos um dentre 4 pessoas é responsável pelo dano. Então, olha só. O chefe de segurança de um determinado setor percebeu que alguma coisa deu errado. O que deu errado? O vidro quebrou. E ele verificou as imagens e viu o quê? 4 pessoas que são responsáveis aí pelo dano. Ok? Aí as afirmações a seguir são verdadeiras. Ó, então eu já sei que isso aqui é verdade. Essa premissa 1. Essa premissa 2 também é verdade. E essa premissa 3 também é verdadeira. Com base nessas informações, vou ler depois, tá? O A1, A2, A3 eu vou ler depois. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. Considerando que a afirmação toda pessoa que foi vista nas imagens é suspeita? Opa! Se foi vista toda, estou generalizando. Quem passou na imagem se ferrou. Porque todo é um generalizador. Toda pessoa que foi vista nas imagens é o quê? Suspeita. Considerando que isso aqui seja verdadeiro, então a proposição, a pessoa não é suspeita. Logo, ela não foi vista nas imagens. Perceba o seguinte, para que ela não seja suspeita, ela não pode ser vista, tudo bem? Ela não foi vista. E aí nós temos aqui um sinônimo, uma partícula que mostra para a gente uma situação de condição, né? De condicional. Se a pessoa não é suspeita, então ela não foi vista nas imagens. Se ela não foi vista nas imagens, então ela não é suspeita. E cai com tudo que ele está dizendo, inclusive lá em cima no texto. Nesse caso, gabarito na questão número 4, certo. Pegou a visão? Tranquilo? Então veja, você não precisa se desesperar querendo ler as questões rápidas. Ah, professor, mas no dia da prova o negócio é vapt-vupt, porque senão dá merda. Mas se você ler as questões, primeiro, exercite. Não é ler devagar, é criar cadência. Se você tem uma cadência na sua leitura,
você consegue extrair dados importantes e ler uma vez só. Lembra que eu falei que nem ia ler o 1 e o 2 e o 3 por enquanto? Porque eu ia ler frases que não eram relevantes ainda. Vamos pro comando da questão. Então, percebendo o comando da questão, nem foi necessário ler a 1, a 2 e a 3. Beleza? Claro, isso você precisa exercitar. Bastantes exercícios, tá bom? Número 5. Considere as afirmações. E todas as afirmações o quê, pessoal? Verdadeira. Então, aqui é verdade. E isso aqui também é verdade. Te digo, então é correto concluir que nenhum policial é seletista? Bom, todo policial é servidor público. Vamos pegar essa primeira afirmação, ó. Todo policial. Então aqui, ó, servidor público, correto? Servidor público. Quem está aqui dentro do servidor público? Policial. Beleza? Policial. Todo policial é servidor público, ele está contido, né? Quem contém o policial? O servidor público. E aí depois ele colocou: nenhum servidor público é seletista. Então aqui, ó, estão os seletistas. Veja, ele está fora do servidor público, do conjunto servidor público, né? Por que ele está fora? Por que ele está fora? Porque ele disse que nenhum generaliza. O nenhum não exclui ninguém, ele coloca todo mundo. Na verdade, ele exclui, né? A ideia aqui do que exclui é de ser existente. Porque existente particulariza. Eu não quero particularizar, eu quero generalizar. Eu estou generalizando que nenhum servidor público é seletista. O policial é servidor público? É servidor público. Se ele é servidor público, então ele não pode ser o quê? Seletista. Então, nenhum policial gabarito certo. Tela cheia faz o print. Essa foi boa, né? Show de bola até aqui? Tranquilo? Chegamos até o momento, cara, na metade da nossa lista de exercícios sobre diagramas lógicos e lógica de primeira ordem. Tranquilo? Vamos vencer. Não vamos parar, não. Letra número 6. Número 6 está dizendo o seguinte: considere a afirmação a seguir verdadeira. Quem nasceu em Florianópolis é baiano. Eita! A partir dessa afirmação é correto concluir que quem nasceu... Nossa, estranho essa, hein? Letra A, vem comigo. Marcos nasceu em Florianópolis. Então, ele não é baiano? Bom, a questão diz o seguinte: se nasceu em Florianópolis, é baiano. A gente pode... Esse quem aqui, pessoal, tá vendo esse quem? Ele é um sinônimo. Por isso que é muito importante você guardar ou criar um tempo para você estudar conectivos. Porque é importante você ver sinônimos. Quando ele colocou o quem aqui, eu poderia escrever assim, olha. Se nasceu em Florianópolis, então é baiano. Tá aí. Eu poderia colocar no lugar do quem o se, então. Então é sacadas que você vai precisar ter e você vai aprendendo isso ao longo de várias aulas, né? Tem o basta aqui e tem outros tantos sinônimos, tá? Então já sei, com base nisso, que a letra A tá errada, né? Porque ele colocou o que aqui, ó? O não, ó. Então, Marcos nasceu em Florianópolis, então ele é baiano. Ele é baiano. Letra B. Marta
não é baiana. Então, ela não nasceu em Florianópolis? Olha só. Outro sinônimo, nós temos o logo aqui, ó. Logo. O logo é uma inversão. O logo, ele toma o lugar do si. Ou seja, eu poderia escrever assim, ó, na letra B. Vou colocar aqui embaixo, ó. Letra B. Se ela não nasceu em Florianópolis, então Marta não é baiana. Bom, veja. Tem aqui o não, tem aqui o não. Tá batendo certinho. Então, gabarito, letra B, na nossa questão de número 6. Tranquilo? Beleza? Então, letra B aqui, ó. Deixa eu colocar o piloto. Não pode ser também. Porque se eu escrever, ó, esse logo, eu tenho que inverter, né? E se eu inverto, vai ficar aqui, ó, o não baiana na frente, né? Se não nasceu, ou melhor, se não nasceu em Florianópolis, então não é baiana. Ó, não, isso não é verdade, tá? Então, descarto também letra B. Letra C. Paulo é baiano, logo ele nasceu em Florianópolis, sim, né? Porque, ó, se ele nasceu em Florianópolis, então é baiano. Realmente, gabarito, letra C. Tranquilo? Beleza? Então, número 7. Considere verdadeiras as afirmações. Todo agente censitário municipal é inteligente. Nenhuma pessoa inteligente gosta de comer. Então, olha só. Se eu escrever aqui, ó, tem um conjunto. Inteligente. Inteligente. Todo agente censitário, vou escrever só agente aqui, tá? Todo agente é inteligente. Tranquilo? E depois ele escreve assim, ó. Nenhuma pessoa inteligente gosta de comer quiabo. Então, ó, aqui são pessoas que comem o quê? Quiabo. Por que eu coloquei fora do conjunto? Porque essa pessoa que eu vou colocar aqui agora, essa pessoa A, ela está no conjunto dos inteligentes. Ela não come quiabo. Essa pessoa aqui, ó, também está no conjunto dos inteligentes. E ela é agente, então ela também não gosta de comer quiabo. Quem gosta de comer quiabo não é uma pessoa inteligente, né? Tudo bem? Então é correto afirmar que quem não gosta de comer quiabo não é agente censitário municipal. Então, nesse caso, gabarito letra B, ó. Beleza? Se eu não gosto de comer quiabo, eu sou a pessoa D. A pessoa D, ela pode estar aqui, ó. Ela não gosta de comer quiabo e ela é agente. A pessoa que não gosta de comer quiabo é o E. A pessoa E não gosta de comer quiabo e ela só é inteligente, ela não é agente. Então, realmente, letra B é a nossa alternativa, né? Quem não gosta de comer quiabo não é ACM, Agente Censitário Municipal. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, número 8, tá? No argumento seguinte, as proposições P1 e P2 são as premissas. E P3 é conclusão. Considerando esse argumento, julgue os itens seguintes. O argumento em questão é válido. Pessoal, quando o argumento ele é válido?
quando todas as premissas fazem sentido. Olha só, existem auditores que são professores. Então, vou colocar aqui, ó, conjunto professor. Aqui, ó. Professor. Professor. E se existe, eu estou particularizando. Veja que antes eu colocava o conjunto inteiro. Eu colocava o conjunto inteiro no outro conjunto. E dessa vez eu não vou colocar. Por quê? Existem auditores que são professores e pode existir aqueles que não são. Ó, esse A aqui é professor, não é auditor. Esse B aqui é professor e auditor. E o C? Somente auditor. Consegue entender isso? Então, você vê que existe auditor professor, como existe auditor que não é professor. E como existe professor que não é auditor. Tá? E aí, P2. Nenhum auditor é perfeito. Então, ó, nenhum auditor é perfeito. Então, vou colocar aqui, ó. Perfeito. Eu posso colocar o perfeito aqui, ó. Eu posso colocar o perfeito aqui. Veja que não tem auditor dentro do conjunto perfeito, mas eu também poderia colocar o perfeito aqui, né? Ó. Existe professor que é perfeito. Porque o A aqui, ó, ele é professor, mas ele não é auditor. Eu poderia escrever o A aqui, né? Ele é professor e ele é perfeito. Eu posso ter esse caso. Só que nenhum professor é... Opa, ele escreveu que nenhum professor é perfeito. Perdão. A terceira, desculpa. Nenhum professor é perfeito. Volta para P3 comigo. Olha, nenhum professor é perfeito. Então, não posso colocar o conjunto perfeito aqui, ó. Posso não. Tem que estar fora mesmo, tá? Então, considerando esse argumento, o argumento em questão, ele é válido? Não é válido. Porque eu poderia ter algum auditor que não é professor, mas é perfeito. Por exemplo, o C. O C que eu coloquei ali para você, ele é auditor, mas não é professor. Ele poderia ser o quê, então? Perfeito. Poderia não, professor. Tá aqui, ó. Vamos voltar na premissa P2 para não te confundir. Ó, perfeito. Auditor não é e nem professor é. Tá aqui, ó. Quantificador lógico universal, o nenhum. Quase que eu me trolei aqui, ó. Então, nesse caso, o argumento ele é válido? Errado. Ele não é válido. Ele não é válido. Com isso, gabarito na 8, errado, tá? Então, volta lá. Ó. Existem auditores que são professores. Se existe, estou particularizando. Eu vou fazer uma interseção. Eu fiz uma interseção? Sim. O B, ele está na interseção. Tudo bem? Então, o B, ao mesmo tempo que é professor, é auditor. Perfeito. Fechou. Aí ele escreve na P2, nenhum auditor é perfeito. Então, os perfeitos não é um conjunto que vai se associar com o auditor. Então, ele está fora. Ao mesmo passo que nenhum professor é perfeito. Então, ele também está fora do conjunto de professores. Então, esse argumento aí, ele não é válido. Ele é inválido. Beleza? Então, o que é um argumento, pessoal? Argumento é um conjunto de premissas. P1, P2, P3, que são sempre verdade. Onde a conclusão precisa ser também verdade. Então, gabarito na questão 8, errado. Tá? Número 9. Se a informação todas as casas das ruas A e B forem visitadas, é falso então. Olha, se eu quero achar uma falsidade, eu tenho que negar essa proposição. E como é que eu nego o todo? Você lembra? No início da nossa aula? O todo você vai colocar epa. Existe pelo menos um
algum mais o não. Mais o não. Então, nós vamos trocar. No lugar do todo, eu coloco existe pelo menos um ou algum. Então, já descarto a letra A, porque tem todos. Já descarto a letra D, porque tem nenhum. E já descarto a letra E, porque tem todos. Não pode negar o universal com outro universal. Vamos ver a letra B. Alguma casa da rua A, alguma casa da rua A não, olha aqui o não, ó, não foi visitada. Aí eu tenho aqui uma conjunção, tá vendo? Uma conjunção. Como é que eu nego uma conjunção? Lembra da aula de conectivo lógico? Quando eu nego o e, eu coloco o ou. Então, no lugar aqui, eu vou colocar ou. Coloquei o. Coloquei o ou. Foram alguma casa da rua B? Não foi visitado. Olha aqui um não também, ó. Porque essa frase aqui seria: todas as casas da rua A foram visitadas e todas as casas da rua B foram visitadas. Então, ó, tô negando de novo algum, ó. E tô colocando o não também lá para a parte do B. Então, gabarito, letra B. Essa frase aqui, pessoal, era para ser escrita assim, ó. Todas as casas da rua A e todas as casas da rua B. Tá aí. Tranquilo? Então, gabarito na 9, letra A. Letra B, considere que as afirmações a seguir são verdadeiras. Então, ó, isso aqui é verdade, isso aqui também e isso aqui também. Com base nessas informações hipotéticas, é correto concluir que auditor pode ser matemático? Vem para a letra aqui, vem para a primeira assertiva, ó. Todo matemático é servidor. Auditor é servidor. Nenhum servidor público é seletista. Então, ó, vou criar o conjunto aqui, ó. Servidor público, estou colocando aqui abreviado, tá? Todo matemático. Então, aqui dentro, a gente tem os matemáticos. É servidor público. Auditor é servidor público. Eu posso escrever assim, ó. Dessa forma. Ou poderia escrever dessa forma aqui, ó. Servidor público, matemático e auditor. Poderia escrever assim, né? Show de bola? Beleza, beleza, tranquilo. Com base nessas informações hipotéticas, é correto concluir que o auditor pode ser matemático? Veja, eu tenho essa possibilidade, né? Ó. Pode ser sim matemático. Então, na 10, gabarito certo. Tá ok? Show de bola, gente? Tranquilo? Então, fechando aqui a nossa aula sobre diagramas lógicos. Então, ficamos por aqui. Forte abraço, valeu!